Salve, gente! Professor Fred em mais uma aulinha em vídeo aqui de espanhol para vocês. E nessa aula a gente vai falar sobre os pronomes complemento em espanhol. Nós temos dois tipos de pronomes complemento. A gente tem o pronome complemento directo e o pronome complemento indirecto, ou seja, um direto e um indireto, tá bom? E para que servem esses pronomes? Nesse momento, tio Fred conta com toda a experiência de vocês como falantes nativos do português, né? Vocês sabem que nós temos objetos diretos e objetos indiretos, tá? Isso também acontece no espanhol, só que em espanhol a gente chama de complemento directo e complemento indirecto, certo? Então esses pronomes, eles vão servir para substituir ou o objeto direto ou o objeto indireto das frases, tá bom? O pronombre complemento directo vai substituir o objeto direto, ou complemento directo. E o pronombre complemento indirecto vai substituir o objeto ou complemento indirecto. Tranquilo? Tem muita gente que não entende muito bem esse negócio de substituir o objeto, substituir o nome. Galera, pronome, vou falar em português, né? Como sempre, eu acho que fica mais fácil, principalmente em EAD, em aula à distância. O pronome, ele é uma categoria de palavra, uma classe gramatical que existe para substituir nomes. Por isso que ele chama pronome, ele entra no lugar do nome. Que nome é esse? Pode ser qualquer palavra, tá bom? Praticamente qualquer palavra, né? Então, ó, por exemplo, se alguém... Vamos lá, vamos começar em português, depois eu vou explicar o exemplo que eu dei aí em espanhol, tá bom? Se alguém chega para você e pergunta assim, você leu a carta na qual Maria conta a verdade? O que você vai responder? Imaginamos que você tenha lido a carta. Você vai responder o quê? Você precisa responder isso aqui, ó. Diz para mim, sim, eu li a carta na qual... Maria, saiu com um minúsculo ali, né, gente? Maria conta a verdade. Você precisa responder dessa forma? Não. Você pode substituir o objeto direto. No caso dessa frase aqui, ó, você leu o quê? A resposta, né? Quando a gente faz a perguntinha para o verbo, né? E essa pergunta é o que ou quem, a resposta dessa pergunta é o que a gente chama de objeto direto. Você pode substituir o objeto direto por uma palavrinha só. Você leu a carta na qual Maria conta a verdade? Então, tudo isso aqui, ó, você leu o quê? A carta na qual Maria conta a verdade. Tudo isso aqui, vou destacar aqui, tudo isso aqui é o objeto direto, tá? O pronome, ele existe para substituir nomes, para substituir palavras, tá bom? Então, eu posso trocar tudo isso daqui, ó, por um pronome, tá? O pronome no português seria o pronome pessoal oblíquo, tá? Em espanhol seria, a gente chama de pronome complemento indirecto, tá bom? Você pode, em vez de responder isso tudo aqui, ó, repetir tudo isso, ó, sim, eu li a carta na qual Maria conta a verdade, você poderia responder simplesmente assim, ó, sim, vírgula, eu a li. Galera, esse A aqui, ó, ele está substituindo tudo isso aqui, ó, a carta na qual Maria conta a verdade. Todas essas palavras são o objeto direto, né, do verbo ler. Quem lê, lê algo, lê o quê? Eu li o quê? A resposta é o objeto direto, a carta na qual Maria conta a verdade. E eu posso trocar tudo isso pelo pronome pessoal oblíquo, né? Sim, eu a li, tá bom? Esse A é o pronome pessoal oblíquo que substitui o quê? O objeto direto aí, tá? Sim, eu ali. Então, a mesma coisa vai acontecer na língua espanhola. Prestem atenção aqui, ó. Aqui estão os pronomes complemento, tá? Isso aqui é fácil de decorar, galera, ó. Os pronomes complemento, os pronomes do objeto direto, né? O pronome complemento direto. Para cada pessoa, primeira pessoa do singular, segunda do singular, terceira pessoa do singular, primeira do singular, segunda do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Para cada uma dessas pessoas do discurso,
você vai ter um pronome complemento correspondente, né? E eles são, reparem que os pronomes complemento diretos são quase iguais aos indiretos. Só vai mudar o quê? Na terceira pessoa. O complemento direto vai ser lá ou lo, tá? E para o complemento indireto a gente vai ter lê. Ignora esse C aqui por enquanto, que nessa aula não vai dar tempo de comentar sobre ele, tá? Então, para a terceira pessoa do plural também, ó. Aqui é las e los, e no indireto é les, tá? O resto é tudo igual, ó. Me, te, lá, lo, são os diretos, né? Nos, os, las, los. E os indiretos, me, te, le, nos, os, les. Beleza? Então vocês têm que memorizar esses pronomezinhos aqui, tá bom? Vamos lá. Então como é que isso funciona na prática? Olha lá. Os pronomes complemento direto substituem ou retomam as palavras com função de objeto direto. Já expliquei isso, né? E os pronomes complemento indireto substituem o objeto indireto, como o nome já diz. Então vamos analisar essa frase aqui, ó. Eu coloquei tudo separadinho em cores aqui, para ficar tranquilo para todo mundo entender. Maria enviou uma carta a mim. Maria enviou uma carta a mim ou para mim, tá? Para traduzir das duas formas. Ok? Então, enviou é o verbo da frase. O verbo é a palavrinha que vai indicar o quê? A grosso modo é a palavra que indica a ação. Qual que é a ação que Maria fez? Ela enviou, né? Então, enviou, né, é o verbo, ok? Enviou o quê? Quando eu faço a perguntinha o quê ou quem, né? Aí a resposta vai ser objeto direto, né? Enviou o quê? Uma carta. Então, uma carta é o objeto direto. Em espanhol, né, uma carta seria o complemento direto, tá bom? Agora, eu ainda posso fazer outra pergunta para esse verbo enviar. Quem envia, envia algo, mas envia algo para alguém, não é isso? Para ou a alguém. Você envia a alguém alguma coisa, né? Então, Maria enviou o quê? Uma carta. Uma carta é objeto direto. Agora, Maria enviou uma carta a quem? Ou para quem? Reparem que agora na pergunta já tem a preposição a ou para, né? É assim, vocês estudaram em português, que a gente descobre o objeto direto e o indireto. Tá? Quando a perguntinha tiver preposição, a resposta vai ser objeto indireto, tá bom? Quando a pergunta for que ou quem, a resposta é objeto direto. Então, Maria enviou o quê? Uma carta, objeto direto. Agora, enviou para quem? Olha a preposição na pergunta, para, né? A resposta, então, vai ser o objeto indireto. Enviou a quem? A mim. Então, a mim é o objeto indireto, tá bom? Então, estamos analisando aqui, sintaticamente, esta frase simples, né, em espanhol, tá? O verbo é enviar, enviou, uma carta, objeto direto, e a mim, objeto indireto, tá bom? Só que tem o seguinte, na comunicação, costuma-se substituir os objetos por pronomes complemento, posicionando-os quase sempre antes do verbo na frase. Esse quase sempre aqui, galera, só tem 3 situações onde a gente coloca esses pronomes depois do verbo, mas eu não vou entrar nisso agora não, para não ficar muita informação e não confundir, tá? De repente, numa outra ocasião, eu falo sobre isso daí. Então, vocês têm que pensar o seguinte, por enquanto, na cabeça de vocês, quando a gente for substituir esses objetos, o objeto direto por um desses pronomes aqui, ou objeto indireto por um desses aqui, a gente vai colocar, na hora que for substituir, sempre antes do verbo, tá? Os objetos estão depois do verbo. Na hora que a gente substitui, eles ficam antes do verbo, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá bom? Então é o seguinte, ó. Para substituir o objeto direto, usamos um pronome complemento direto correspondente, tá? Então a gente já viu que, ó, a frase, ó, Maria enviou uma carta para mim, ou a mim, tá? Uma carta é o objeto direto. Se eu quiser substituir esse objeto direto, eu vou ter que usar o quê? Um desses pronomes complemento aqui, ó, pronomes diretos, tá? Para substituir o objeto indireto, eu vou usar esses daqui, ó, que são os indiretos, tá bom? Tranquilo? Então, ó, uma carta é eu? Não. Uma carta é tu? Não. Uma carta é o quê? Ela, a carta. Maria enviou ela, Maria enviou a carta. Então, uma carta é terceira pessoa, ele, tá? Quando é terceira pessoa e o objeto é direto, eu vou usar o quê? O lá, né? Se fosse uma palavra masculina, eu usaria lo. Se fosse livro, Maria enviou livro, seria Maria lo enviou, tá? Como é uma carta, é feminino, então eu vou usar o lá, tá certo? Então, ó, se eu quiser substituir nesta frase aqui, ó, Maria enviou na carta a mim, se eu quiser substituir uma carta por um pronome desse, que é como os espanhóis
falam, geralmente, eles substituem por pronomes o tempo todo, tá? Se você chegar lá falando assim, eles vão achar que você está virando um robô, ok? Então, ó, para substituir um na carta, eu vou fazer o quê? Maria lá enviou a mim. E de onde que eu tirei esse lá? Daqui, ó. Pronome complemento direto, né, para a terceira pessoa do singular. Ou na carta é terceira pessoa do singular, ela. Enviou ela para mim, tá bom? Então ficou assim, ó. Reparem que o pronome vai ficar sempre, quando a gente troca o objeto pelo pronome, esse pronome vai ficar sempre antes do verbo, né? Tá? Tem aquelas exceções que eu falei, mas por enquanto sempre antes do verbo, tá bom? E se eu quiser substituir o objeto indireto? Se eu quiser, em vez de substituir uma carta por um pronome desses, eu quiser substituir o a mim, eu também posso. Eu tenho que saber o seguinte, o a mim é o objeto indireto, tá? Maria enviou a carta para quem? Para mim. Tem a preposição para, né? Então, o a, né? Maria enviou a carta a mim. A quem? Se apareceu preposição, a resposta é objeto indireto. A mim é a resposta, né? Maria enviou para quem? Para mim, tá bom? Então, eu tenho que saber que esse a mim é o objeto indireto. Se é objeto indireto que eu estou querendo substituir, eu tenho que usar esses pronomes daqui, ó. Esses daqui, ó, indireto. Estão vendo aí? Para mim, vocês concordam comigo que é Joe, que é eu? Mim é eu, não é isso? Então, qual pronome que eu vou usar para substituir o objeto indireto? O me, né? Já que para mim equivale a Joe, equivale a eu, tá bom? Então, vai ficar como? Ó, eu vou trocar isso daqui, ó, o a mim pelo me. Então, vai ficar como? Maria me enviou uma carta. Beleza, gente? Então, ó, aqui eu troquei o objeto direto uma carta pelo pronome lá, tá? Que eu tirei daqui, ó. Tirei daqui. O pronome correspondente a ele, a carta, tá bom? E objeto direto, né? Agora, no segundo exemplo aí, ó, eu mantive uma carta. Eu substituí o quê? O para mim, ou a mim, né? Então, como isso aqui é objeto indireto, eu troquei lá pelo me, tá? Ó, porque para mim é Joe, né? Para mim equivale a Joe, primeira pessoa do singular. Então eu uso me aqui, tá? Beleza? Então, só falta dizer o seguinte, galera. A gente pode substituir na mesma frase os dois objetos. Você não precisa optar por substituir ou um ou outro, ou o direto ou só o indireto. Você pode substituir os dois, né? E que, na verdade, é o que eles mais fazem no dia a dia quando eles falam espanhol. Tá bom? Então, ó, como é que eu substituiria isso aí? Em vez de dizer Maria enviou na carta a mim, se eu for substituir uma carta e a mim, né, os dois agora, objeto direto e indireto, por pronomes complemento, vai ficar assim, ó. Maria me lá enviou. Maria me lá enviou. Tá certo? O lá está substituindo quem? Está substituindo o objeto direto, que é carta, uma carta, como a gente já viu aqui, né? E o me, esse me de me lá enviou, esse me está substituindo quem? O a mim, que é o objeto indireto, tá? Vocês só precisam lembrar do seguinte, quando for substituir os dois numa frase, né, na hora que você vai escrever ou vai falar a frase, né, o objeto indireto, o pronome, né, que corresponde ao objeto indireto, ele vem sempre antes do pronome que corresponde ao objeto direto, né? Então, na frase original, o objeto direto está antes. Maria enviou uma carta, objeto direto. E o para mim, ou a mim, está depois, tá bom? Na hora que você substitui, você tem que inverter. O objeto indireto vem sempre antes. Olha aqui, ó, Maria enviou para quem? Para mim. Maria me enviou o quê? Uma carta. Lá, tá bom? Então, o indireto vem sempre antes do direto. Maria me lá enviou, ok? Né? O pronome complemento indireto me substitui o objeto indireto, tá? Se ele substitui o objeto indireto, ele tem que vir antes. Você não poderia dizer Maria lá me enviou. Estaria errado, completamente errado. Tem que ser o objeto indireto antes. Maria me lá enviou. E o lá substitui o objeto direto, né? Tá? Então, esses pronomes vêm sempre aí, por enquanto, antes do verbo, tá bom? E vocês vão deixar aí atividades, exercícios, molezinha, né? Vocês vão simplesmente ter que substituir esses termos destacados aqui. Notem que tem frases que vocês vão ter que substituir só o objeto direto,
tem frases que vão ter que substituir apenas o objeto indireto, e tem frases que vocês vão ter que substituir os dois pelos pronomes complemento corretos, tá? Então, basta memorizar, estudar, né, e consultar essa tabelinha aqui. Tá bom, minha gente? Eu espero que vocês tenham entendido isso daí. Foi bastante resumido, né, porque eu teria que dar esse tema em uma aula, mas eu creio que fazendo esses exercícios, né, consultando a tabela e as informações que eu deixo aí, vocês vão conseguir entender. Um abraço a todos e cuidem-se bem.